na Epístola de Paulo aos Efésios. A nossa lição, já estamos na lição 11, e ela trata só da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. Amém? E também está em Colossenses 1, mas no momento vamos ler apenas o versículo 1. Vou ler até o versículo 3, eu achei muito interessante. É uma forma de continuar, para vocês entenderem melhor. Então, a nossa lição, o assunto, o tema principal da nossa lição é atributos da unidade da fé. Quais são esses atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos lá? Humildade e longanimidade. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Você pode acompanhar. Aleluia. Diz assim, começa assim, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Esse é o nosso textuário, que é o versículo 1. Eu vou continuar a leitura até o versículo 4, para vocês entenderem melhor o que Paulo quer dizer quando ele fala rogo-vos. Ele faz um apelo aos crentes em Éfeso, na igreja em Éfeso. Aí continuando o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí o versículo 4, ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Fala de unidade. Ai, irmã, eu não sei o que é unidade. Unidade está falando de comunhão, de união. Quando ele fala um só corpo, nós somos um só corpo. Deus, olha a unidade aí. Um só Espírito e um Pai de todos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer um apelo à igreja, como hoje aqui, nós também vamos fazer também um apelo. Por quê? Porque esses atributos da unidade da fé é para se encontrar aonde? Na igreja. Mas muitas das vezes nós não vemos. Aí você vai entender por que nós não encontramos. Porque eu sou igreja, você é igreja. Aonde é que tem que estar esses atributos? Na minha vida, na sua vida, amém, irmãos? Vocês podem concordar comigo? Então vamos lá. A nossa verdade prática diz assim: a unidade na igreja, a união na igreja, depende de que os crentes evidenciem, vivam no cotidiano, quer dizer, dia a dia, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Esses três atributos nós vamos falar no decorrer da lição. Então, humildade, mansidão e longanimidade, hoje vocês vão sair daqui especialistas. Pode até talvez não praticar, porque às vezes tem essa dificuldade, mas vocês vão saber o que é mansidão, o que é humildade, qual a importância desses atributos no corpo de Cristo, na igreja, em minha vida e na vida de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para o nosso, sem perda de tempo, vamos para o nosso objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado de quê? Da humildade, da mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Ou seja, uma igreja só pode ser unida
existem esses 3 atributos dentro da igreja. Essas 3 características. Em quem? Quem é a igreja? Sou eu. Fale assim, sou eu. Então, esses 3 atributos têm que estar onde? Na minha vida. Vocês estão entendendo? Então, não pode. Você vê uma igreja, se você vê uma igreja em desunião, onde acontece conflitos, confusão, que aqui não acontece, né, irmãos? Ali não há o quê? Mansidão. Não há humildade nem longanimidade. Ok? Então, quando você vê pessoas se degladiando em conflitos, com inveja, porfiando um com o outro, se vangloriando, disputando, que também não acontece, lá não há humildade, longanimidade e mansidão. Não esqueça esses 3 atributos. Então nós temos 3 objetivos específicos. Eu vou citar aqui que é muito importante, porque cada tópico vai corresponder a um objetivo específico, certo? Então o primeiro objetivo específico, irmãos, que nós vamos alcançar no nosso primeiro tópico, se Deus quiser e assim Ele vai querer, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, amém? É explicar que a humildade é uma virtude indispensável para o quê? Para a comunhão. Não tem como haver unidade, comunhão entre a igreja, entre os irmãos, se não tiver o quê? Humildade. Primeiro. Segundo objetivo específico, enfatizar, eu vou ressaltar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Certo? A mansidão, quem tem essa virtude, esse fruto do Espírito, são pessoas conciliadoras. Sabe aquela pessoa que não gosta de confusão? Quando começa a acontecer alguma coisa, aquela pessoa se envolve e diz, opa, ele vai conciliar, ele vai intermediar conflitos. Isso é um fruto do Espírito e é a mansidão. E o terceiro objetivo é frisar que a longanimidade, a palavra bem grande, né? Capacita o crente a ser o quê? Tolerante com as falhas alheias. Sabe aquela pessoa que é intolerante, que a pessoa não pode dar pisar errado, não pode dar um desfalque, não pode falar uma coisinha que a pessoa já vai com, parece que vai com 7 pedras na mão para. A pessoa que é longânima, ela é o quê? Tolerante com as falhas do outro. Nós estamos falando, irmãos, do corpo de Cristo, amém? Nós não estamos falando lá do mundo. Porque no mundo realmente você é normal ver. Mas quando nós vemos isso acontecer dentro da igreja, com a igreja, aí é de se preocupar. Então Paulo, aqui, quando ele fala rogo-vos, ele faz um apelo. Eu imploro, eu peço que vocês sejam dignos da vocação a qual vocês foram o quê? Chamados. Como que eu posso exercer uma função no corpo de Cristo e não praticar a humildade, não ser uma pessoa humilde? Nós vamos ver o que é humildade e o que não é humildade. Não tem como eu ser chamado para fazer parte do corpo de Cristo, irmão Wilson. Um dedinho, uma unha, seja qual for a função, não desprezando função nenhuma, mas você é corpo de Cristo, amém? Você faz parte do corpo de Cristo. Então não tem como eu estar no meio do corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja, e não ter mansidão, não ter longanimidade. Aí você pode dizer assim, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela tem as suas falhas. É verdade. Mas se nós buscarmos o fruto do Espírito Santo, quem é que pode nos dar esse fruto? O próprio Espírito Santo. Então, quando a pessoa não tem essas características, irmã Cleo, é um sinal de que ela não tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Não tem como uma pessoa ser cheia, irmão Jósimo, do Espírito Santo e não ser uma pessoa humilde, Jaqueline. Não ter mansidão. Aí você vai ver aqui exemplos que nós vamos já citar aqui. Então, vamos lá.
Vamos trabalhar os 3 atributos, tá bom? 3 características da unidade, para poder a igreja ter o quê? Comunhão. Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos para... Amém. Então, a nossa introdução, eu já falei aqui em miúdo, eu não vou ler, porque senão vou perder muito tempo, mas a introdução eu já troquei aqui as palavras que nós vamos tratar. São essas virtudes fundamentais para que haja o que na igreja? Unidade, comunhão entre irmãos. Amém? Então vamos para o nosso primeiro tópico que diz assim: para haver unidade é preciso o quê? Humildade. Primeiro atributo. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre os irmãos, entre eles. Não adianta você só ser humilde, eu vou orar, e você se prostra, e você sabe aquela pessoa humilde para Deus, mas com o irmão você dá patada. Vocês estão entendendo? Não adianta. Como é que eu vou ser humilde com Deus, que eu não estou vendo, eu sinto, mas eu não estou vendo, e vou tratar o meu irmão, que é imagem e semelhança, que é o meu próximo, que eu tenho que amar como a mim mesmo, com patadas? Como é que eu vou tratar essa pessoa com patada? Irmão, nós vamos falar aqui sobre farisaísmo. Pessoas que é igual um sepulcro caiado. Por fora é lindo, é belo, é formoso, vive de aparência, mas por dentro tem ossos de mortos podres, uma pura imundície. Pessoas que vivem de aparência, Jesus compara como fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados. Aparentemente está belo, uma beleza. Pessoa humilde, pessoa... Vá dar paz do Senhor para ela. Vá conversar com ela. Se ela não estiver naquele dia, ela vai lhe dar uma patada. Vocês estão entendendo? Irmãos, aqui nós devemos praticar. Paulo está falando que nós devemos praticar a humildade. Mas irmã, mas eu sou muito humilde. Vamos ver o que é humildade, né? Na verdade, que muita gente às vezes pensa que humildade é pobreza. E humildade não é sinônimo de pobreza. Mas olha só, tadinho. Ela tá com uma havaianinha, não desprezando a havaiana, eu gosto de havaiana. A roupinha dela toda, ela é muito humilde. Aquele irmão, aquela fulana está tão humilde. Humildade não é sinônimo de pobreza. Vamos aprender nessa manhã que humildade vai muito, muito além disso. Então vamos para o nosso primeiro subtópico, que diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. A gente fala sobre a conduta, né? O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, como eu falei. Você tem que fazer jus ao seu chamado, à sua vocação. Como? Tá, Joel? Nada pessoal. Mas como que eu posso estar aqui sendo um líder de louvor, cantando? Aqui eu cuspo fogo, amém? Mas lá fora, lá em casa, eu espanco a minha esposa. Eu respondo pro meu marido. Eu não sou submissa. O que adianta, irmão? É viver de aparência, é ou não é? O que adianta a pessoa chegar aqui e ministrar a palavra? Meu Deus. Eu senti uma unção quando o irmão fala. Eu senti um arrepio. Irmão, nós não devemos viver de emoção. Nós devemos viver de prática da palavra de Deus. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui no culto, irmão. Eu estar aqui com a minha mente ligada a Deus do que eu ficar me tremendo todo, irmão. Nós não somos movidos por temor, por emoção. Nós temos que viver isso, as evidências da palavra de Deus. E como que eu posso viver? Através dos atributos, que é o fruto do Espírito Santo, que nós estamos dando aqui para dar humildade, amém? Então o segundo tópico fala assim, a humildade. Para os povos pagãos, humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Nós estamos falando aqui de povos pagãos. Pessoas que não aceitaram Jesus. Pessoas que têm vários deuses, são povos pagãos. Eles idolatram vários deuses. Então, para eles, humildade era algo negativo, não era bom.
Mas na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Jesus que veio mostrar o que é realmente ser uma pessoa humilde. O que é humildade? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele negou-se. Olha, mais humildade que isso, irmão. Você negar a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus fez isso. Ele deixou o esplendor da sua glória, se despiu da sua glória, veio habitar num povo, no meio de nós, pecadores. Que mais humildade que isso? E tomou forma de servo. Jesus é o maior exemplo de humildade, amém? Então no Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés. Olha o exemplo aqui, ó. Lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Isso você encontra em João, capítulo 13, versículo 13 ao 15. Então Jesus, ele é exemplo de humildade. Ele é mestre e senhor. Ele fala assim para os discípulos: olha, vocês dizem que eu sou mestre e eu sou senhor. Realmente, dissestes bem, eu sou mestre e eu sou senhor. Mas eu estou lavando os pés de vocês. Então espera-se que vocês façam o quê? O mesmo. Olha que exemplo, irmão. O mestre e senhor se prostra. E para lavar os pés você não tem como lavar em pé. Você tem o que? Se curvar. Olha o exemplo de humildade. O ser humano, eu falei na lição passada que o ser humano ele tem uma certa dificuldade de quê? De se curvar. Por isso que quando Paulo ora, ele fala: por esta causa eu me ponho de joelho. Porque não era costume dos judeus, irmãos, orar de joelho. Os judeus, eles tinham o costume de orar em pé, levantando a mão. Eles não se prostravam. Mas Paulo quebra esse protocolo. Ele mostra que de joelho é melhor. De joelho você mostra que você está o quê? Se quebrantando. É sinal de humilhação, de reverência, irmão. Jesus faz isso quando ele vai lavar o quê? Os pés dos discípulos. E ele fala: olha, eu sou mestre, eu sou senhor de vocês. E eu estou fazendo isso, lavando os pés de vocês. Então, espera-se que vocês façam o quê? O mesmo. E muitas das vezes, né, irmão, não é isso que nós vemos. Eu tiro por mim. E você, cada um faz uma reflexão da sua vida. Que muitas das vezes nós não somos humildes a esse ponto. Sim, não vamos ser hipócritas, né? Muitas das vezes nós não somos tão humildes assim. Então Jesus é o maior exemplo de humildade, amém? Aí fala que a verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, trocando em miúdos aqui para os irmãos, o que é humildade realmente? Humildade é o oposto de orgulho. Humildade é o oposto de arrogância. Aí faça uma reflexão com você mesmo e Deus. Eu sou orgulhosa? Às vezes eu sou arrogante? Às vezes eu me acho melhor que os outros? Porque a humildade, irmãos, ela é uma modéstia. O que é modéstia? A modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor. A pessoa ela pode ter doutorado, ele pode ser um PhD, mas ele é humilde. Porque ele não tem vaidade em achar que aquilo, porque eu sou doutor. Aí eu sou PhD. Só vou ser assim. Não vou dizer que todos os doutores são humildes. Não é isso. Mas é a ausência de vaidade quanto ao seu próprio valor. Não está muito acima da posição social. Você está entendendo, irmãos? Então a humildade, ela é o oposto de orgulho, é o oposto de arrogância. Amém?
Então, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então, a unidade, ela é um dos atributos que ela promove essa comunhão entre os irmãos. Você já pensou se no corpo de Cristo tivesse pessoas todo tempo arrogantes, pessoas orgulhosas, irmão? Tem como haver unidade, não tem como haver comunhão no corpo de Cristo. Até em uma empresa, você percebe que aquelas pessoas orgulhosas, altivas, e Deus, irmão, Deus abomina. A Bíblia fala que Deus, ele abate os soberbos. Mas o que ele fala? Ele dá graça aos... Então, irmão, a humildade, para quem quer ter sucesso, não existe uma palavra-chave, um atributo-chave, irmãos, do que com a humildade você chega em qualquer lugar. E as pessoas, elas querem estar perto de quem é humilde, irmão. Ninguém gosta de estar perto de pessoas arrogantes, né? Não é verdade? Quem é que gosta de dizer assim, ai, não fala nem com aquela pessoa, pelo amor de Deus, mano. Pessoa arrogante. Sim, mas escute. Às vezes não é educação. É falta de quê mesmo, irmão? De Deus. Falta de Deus. Aí você pensa, mas a pessoa lá do mundo não tem Deus. Ela não tem Deus. Mas às vezes ela tem mais humildade, mais o fruto do Espírito, que muitos que estão dentro da casa de Deus aqui e não tem. Então, irmão, é um fruto do Espírito, que só quem pode trabalhar na pessoa é o próprio Espírito Santo. Então, eu tenho que buscar a humildade. Eu faço uma reflexão, realmente, às vezes eu tenho sido um pouco altiva. Isso não leva em nada, irmão. Isso só faz trazer discordância, contenda, conflitos dentro do corpo de Cristo na igreja. E muitas das vezes você pode ver todas as brigas, as contendas dentro de uma igreja começa pela falta de humildade. Porque, irmão, quando a pessoa é humilde, tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. É a chave do sucesso. Você quer chegar um dia lá, seja humilde. Porque Deus, ele dá graça aos humildes, amém? Então fechando aqui a humildade, acredito que ficou bem claro para os irmãos, né? Então, a humildade não é sinônimo de pobreza. A humildade não é pobreza. Nem todo pobre é humilde e nem todo rico é arrogante. Certo? Fechamos aqui? Nem todo pobre é humilde. Ele é pobrezinho, mas ele não é humilde. Nem todo pobre é humilde e nem todo rico é arrogante. Mas pode haver sim pobre humilde e também pode ter rico arrogante, que é o que mais nós vemos. Mas nem todo, aqui a palavra é, nem todo pobre é humilde e nem todo rico é arrogante. Amém? Entendemos aqui? Então vamos para a nossa síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Os humildes, eles se portam com simplicidade. E eles vão cooperar com o quê? Com a unidade, com a comunhão entre os irmãos. Jamais você vai ver uma pessoa humilde brigando, com contenda, com conflitos dentro da igreja, envolvido em conflitos. Jamais. Quando você vê um monte ali, aquela contenda, aquela briga, irmão, ali não há humildade. Entendemos aqui? Com certeza hoje, nessa manhã, nós vamos sair bem melhores em termos de humildade, amém, irmão? Com certeza, porque o Espírito Santo de Deus, o que produz a humildade em nossos corações, ele está aqui nessa manhã. Então basta nós queremos, amém? Vamos para o nosso segundo. Qual será o outro? Mansidão. Vimos sobre a humildade, vamos ver sobre mansidão. Para haver unidade, é preciso mansidão. Agora vamos para mansidão. O que é mansidão? A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir, administrar os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, a pessoa que é mansa, ela tem uma capacidade de administrar conflitos, pastor.
Ela consegue conciliar. Sabe aquela pessoa que tá brigando daqui, sempre tem isso na família, né? Aí tem aquela pessoa conciliadora. Chama-se mansidão, uma pessoa mansa. E ela consegue administrar aquele conflito. Ela consegue conciliar aquele conflito entre 2 ou 3 pessoas, até um grupo. Quem sabe? Então, a mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia. Veja que tem um pouco a ver com humildade. Vê que um vai puxando o outro. Não tem como ser uma pessoa mansa e não ser humilde. Não tem como ser humilde e não ser uma pessoa mansa. Não tem mansidão, porque uma coisa puxa a outra, amém? Então, cortesia, gentileza. Ah, que pessoa gentil, que pessoa cortês, que pessoa doce, que pessoa terna. E temos aqui 2 exemplos de pessoas mansas na Bíblia. Vocês conhecem? Que é conhecido como o homem mais manso da terra. Vocês podem dizer? Lá em Números capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz que Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar. Ele não revida e nem guarda rancor quando é atacado pessoalmente. Uma pessoa mansa, ela jamais vai revidar quando ela é atacada. Opa! Será que eu sou mansa? Ou será que não pisa no meu carro? Mexeu com meu filho? Opa! Pode mexer com todo mundo. Tem gente que fala assim? Mas mexeu com meu filho, com a minha filhinha, com o meu filhinho. Ah, meu irmão, você pisou no meu carro. A pessoa que ela é mansa, ela nunca revida. Mesmo quando ela é atacada, irmão Joel. Mesmo quando ela é atacada, ela não revida. Ela é uma pessoa mansa. Então Moisés, ele é conhecido como o homem mais manso da terra. E na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Então nós temos 2 exemplos de mansidão: Moisés e Jesus. Mas Jesus foi caluniado. A palavra de Deus diz que cuspiram no seu rosto. Não, ele foi humilhado. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Perante os seus transgressores, pelos seus agressores, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Quer mais exemplos de mansidão do que do nosso mestre Jesus? Então, irmão, o modelo a ser seguido. A Bíblia diz lá em Mateus, diz: aprendei de mim. Jesus está falando para os discípulos: olha, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo, ele é o quê? Suave. E o meu fardo, ele é... Existe algum fardo? Meu fardo é peso, né? Mas o fardo de Jesus não é peso. O fardo de Jesus, ele é leve. E o jugo, ele não é pesado e nem forte. Ele é o quê? Suave. Jesus é o exemplo de meiguice, de ternura. Então, exemplo de mansidão na Bíblia, 2. Moisés, que foi conhecido realmente, foi taxado como o homem mais manso da terra. E Jesus Cristo, nosso mestre, o mestre do amor, o mestre da mansidão, amém? Da humildade. Então, a verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Olha o exemplo aí da pessoa mansa. A pessoa mansa, ela pode estar passando por a maior dificuldade, pela maior tribulação, pela maior perseguição da sua vida. Mas só que ela tem o quê? Ela tem perseverança em continuar. Ela não vai desfalecer. Olha como é bom a pessoa ser mansa. Até nessa... Ela tem um autocontrole. Eu acredito que esse tipo de pessoa, irmão, ela nunca vai ter depressão. É porque ela tem um autocontrole sobre a sua vida. Domínio próprio.
Ela consegue se controlar, ela não consegue ficar com raiva, irmão. A pessoa está chocando. Mas ela não consegue. Você conhece pessoa assim? Que você tenta tirar a pessoa do sério. Eu conheço alguém, sabe? Que vive comigo. Às vezes, irmão, a gente, mulher, né, quer tirar a pessoa do sério. Mas a pessoa não está nem... Aí, isso é uma arma que o manso usa, irmão. É uma arma. Sabe por quê? Ninguém consegue vencer uma pessoa mansa. Ninguém consegue tirar ela do sério. Eu tenho um texto aqui que eu achei bem interessante. Que ele fala que a pessoa mansa, ela causa revolta nas pessoas. Sabe por quê? Porque ninguém consegue combater ela. Ninguém consegue vencê-la. Ela não está nem aí. O mundo está se acabando. Ela está em casa. A mulher está gritando no pé do ouvido do cara lá, do camarada. Falando um monte de coisa. E ó. É mulher. Tá falando comigo? Conhece pessoas assim? Eu conheço. Olha a pessoa mansa como é que é. Então, aí as pessoas aí tira do sério. Quem é tripulado, quem é sanguíneo, quem tem um temperamento bem, que não é dominado pelo Espírito Santo, fica tripulado com esse tipo de pessoa. Porque aí o mundo está se acabando. A pessoa morreu, o fulano então morreu. Ele olha para a pessoa. Que Deus o tem. Amém. Olha Jó, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu tudo. Perdeu os bens. Perdeu a família, com exceção da mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu? Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí a pessoa mansa. Descobriu mais um aqui, né? Jó. Ele não revidou. Ele não revidava. Ele não colocava a culpa em outros. Pela sua derrota, pelo seu fracasso. Mas ele entendia que aquele era um momento da vida dele. E que se Deus está permitindo passarmos por alguma dificuldade, por algum problema, é para que nós possamos ser o que? Mais fortes. Sempre as provas, ela vem nos mostrar que nós somos o que? Mais fortes. Então a pessoa mansa, ela tem essa característica. Ela tem um autocontrole sobre as suas emoções. Ela tem um isso é um dom, isso é uma virtude, é um fruto do Espírito, que só quem pode nos dar é o próprio Espírito Santo. Então, se eu não sou assim, eu vou começar a buscar e a querer, irmão. Como é bom você ser uma pessoa mansa, não é verdade? Como é bom você não se corromper, você não se quebrantar, não se explodir em meio às dificuldades. Então, a pessoa mansa, ela é conciliadora. Além de ter o autocontrole, ela consegue conciliar conflitos. Ela consegue fazer com que as brigas, as contendas tenham um ponto final. Você conhece alguém assim? Queira ser também assim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o nosso último. Tá? Então qual que está faltando? Vê se vocês estão ligados. Falamos sobre humildade, que são os fundamentos da unidade da igreja. Falamos sobre mansidão, que vocês entenderam o que é uma pessoa mansa. E agora temos o último atributo, que é o quê? Longo, até o nome já é longo, né? Longanimidade. O que é longanimidade? Eu vou ler só o tópico 2 aqui, a síntese, para vocês entenderem. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Olha a função do manso, irmão, na igreja. O manso, a pessoa mansa, ela impede a proliferação, a multiplicação de conflito, de contenda na igreja. Porque do quê? A pessoa chegou com ela e vai dizer, olha, tu nem sabe o que aconteceu. O pastor fez isso, o pastor fez aquilo. E começa a semente da discórdia, né? Começa a semear. Aí a pessoa mansa começa, como é que é? Tá falando pastor? Tem certeza que tá falando pastor pra mim? Meu irmão vai orar, meu irmão. Você vem falar pra pessoa errada. Olha a pessoa mansa como ela é. Você conhece alguém assim? Ela não prolifera. A pessoa tem até vergonha, a pessoa fica com raiva, que mal abestado. Esse cara não tá com nada. A gente vai falar as coisas pra ele, parece que ele, sei lá. Olha, a mansidão causa isso, causa fúria no inimigo. Causa fúria nas pessoas que querem semear a contenda, porque ela não tem vez. Sabe, a mansidão causa isso nas pessoas. Ai, que cara chato, meu Deus. A gente vai falar que ele é abestado, sei lá. A gente tá falando as coisas, a pessoa, ai, vai orar. Ah, não sei o que, vem falar pra pessoa errada. É que tem gente assim?
pessoa mansa, ela impede, ela tem uma função primordial, a mansidão. Então, vamos começar a pedir de Deus mansidão, que quando vir alguém falar alguma coisa para você, você é uma pessoa mansa, você diz assim, olha, vai para lá, aqui não. Você veio para falar para a pessoa, você veio falar do meu pastor, você veio falar da minha pastora, você veio falar da minha líder, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo. Fale para outro, para mim não, aqui você não tem vez. Aí a pessoa fica revoltada com o manso. E isso que não, meu amigo. Meu ouvido não é pedir para porcaria não. Quer falar, fale para quem quiser. Vocês estão entendendo como a mansidão é importante no corpo de Cristo? Vamos exercer, vamos orar e vamos pedir mansidão. Vamos para a longanimidade. Falei que ia ser breve, estou tentando, estou me esforçando. Vamos lá. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Olha só, para que serve a longanimidade? Para o exercício do perdão. Oh, meu irmão. Exercício mesmo, porque perdão não é fácil você perdoar, não. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão aos ofensores. Pronto, estamos aqui a charada. O que é ser uma pessoa longânima, irmã Marilene? É ser uma pessoa tolerante. Mas com o quê? Com os pecados, com os erros dos outros. Ah, fulano pecou. Pronto, vai pagar. É assim mesmo. Eu acho é pouco. Ela vai ter que aprender agora. Isso é uma pessoa longânima? A pessoa que é longânima, ela é tolerante. A pessoa errou. Ela tem essa capacidade de tolerar os erros alheios, irmão. De alguém que você não conhece, porque é muito fácil. Quando alguém erra, você só apontar. Ah, eu não disse, eu achei que foi pouco. Olha aí, é isso que dá, não está na igreja. A pessoa longânima, ela não deseja isso, não. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai tolerar o erro da pessoa. E ela vai entender que ela é uma pessoa que ela está sujeita a errar também. Que assim como fulano caiu, eu também posso cair. Porque a Bíblia diz, contanto você que está de pé, cuidado para que você não caia. Porque o cair, irmão, é do homem. Mas quem levanta não é o homem, é o próprio Deus. Amém? Então, a pessoa longânima, ela vai tolerar os erros. Ah, irmão, então é uma pessoa besta, né? Porque a pessoa erra, a pessoa erra, a pessoa erra. Menino, a pessoa erra, a pessoa erra, a pessoa erra. E todas as vezes o longânimo, ele vai perdoar. Porque a palavra de Deus diz, e Pedro falou, Senhor, eu tenho que perdoar só 7 vezes? Jesus disse, não, Pedro. Mas 70 vezes 7. É uma conta? Não, irmão. Significa que quantas vezes forem o quê? Necessária. E tem gente que às vezes a pessoa faz 1000 coisas boas. Uma vez, viu, Janete? Uma vez. Que aquela pessoa dá uma deslizada, pronto, o mundo acabou. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Uma vez. Poxa vida, fulano tal fez a paz a vida toda. Ela se dedicou. Mas uma vez que ela deslizou, parece que a pessoa só é reconhecida pelo aquele erro. Ah, não faz não. Cara, aquele cara ali é caloteiro. Uma vez, o cara pagou a vida toda, mas uma vez que ele não conseguiu pagar, a pessoa não perdoa. Isso não quer dizer, irmão, que nós vamos querer ser assim, caloteiro, querer. Não, isso vai mostrar que nós devemos ser o que? Tolerante, irmão. Devemos perdoar, porque se você não for tolerante, você não vai perdoar ninguém, nem você mesmo. Sabia que tem gente que não se perdoa? Não consegue se perdoar lá no passado. Porque não é uma pessoa tolerante, não é uma pessoa longânima. Se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o meu irmão, o meu amigo, alguém que eu nem conheço? Ok? Então vamos lá. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvendo no crente. Estamos terminando, tá, irmão? Em termos gerais, a virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É difícil, irmãos. É. Quando você é uma pessoa muito certinha, muito metódica, gosta tudo certinho,
É muito difícil você tolerar alguém que tem uma má conduta, é verdade? Se eu sou uma pessoa certíssima, correta, íntegra, fica difícil você querer que a outra pessoa, né, faça tudo, bagunce tudo e você fica. Então, mas a longanimidade é essa paciência que você tem que ser. E outra coisa, ai de nós, se nós não tivéssemos um Deus longânimo. Já pensou o que seria, irmã Marilene, do ser humano, da minha vida? Se Deus não fosse longânimo para comigo, se Deus não fosse tolerante, irmão Wilson, a humanidade estava devastada, a humanidade estava destruída, irmão. O maior exemplo de tolerância e de longanimidade, o nosso próprio Deus, nosso Jesus, tem para conosco. A Bíblia diz que ele é longânimo em irar-se. Ele não se ira com tanta facilidade para você tirar Deus do sério, irmão. Você não consegue, não. A Bíblia diz que ele é longânimo. Vai ter um dia que realmente vai chegar esse dia que nós vamos tirar Deus do sério. Mas vai ser já no final, no julgamento, aí a ira de Deus vai ser derramada. Mas para nós tentarmos tirar Deus do sério, ninguém consegue, porque Deus, ele é longânimo, ele é paciente, ele é tolerante. Para nos aturar, irmão, para aturar o homem pecador, que hoje diz que tá firme, daqui a uma hora já está no chão. Hoje diz que está em pé, irmão, isso. Hoje eu estou crente, eu estou na igreja. Olha só, olha como Deus é bom. Aí amanhã, hein, Joel? Não quero ir para a igreja, não. Eu sou um pecador. Eu pequei, como a irmã Amada diz, eu pequei para frente, pequei para trás, pequei para o lado, pecou de todo jeito. Não vou mais não. Aí Deus diz assim, meu filho, eu sou longânimo, eu tenho paciência, eu sou tolerante. Então, nosso pai, irmão, ele é tolerante, nosso pai é amoroso. Então, ele é exemplo de longanimidade. Vamos terminar aqui. A longanimidade produzida também pelo Espírito Santo, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Olha só, irmão. O longânimo, ele não só vai perdoar, mas ele também vai suportar. Quando a palavra de Deus diz assim, quando Paulo fala assim, suportando uns aos outros em amor, ele está falando isso, irmã Cléo. Pra gente suportar, irmão, suporta. Tem uma pessoa que falava sempre isso, né? Suporta a irmã amada. Tudo que ela passava, ela dizia assim, suporta, né? Quer dizer, a palavra de Deus diz, suportando uns aos outros. Meu irmão, é difícil suportar? É difícil, né? Mas a palavra de suportando. Então, a pessoa que é longânima, ela suporta as ofensas dos outros, sabe, irmão? A pessoa te xinga. Um dia ela tá sorrindo para você, no outro dia ela amanhece com raiva de você. Aí você tem que suportar, porque você é uma pessoa longânima. Ela te xingou, ela te falou tanta coisa, mas você não vai revidar, você é longânima. Você vai tolerar, você vai suportar. E ainda vai o quê? Perdoar. Essa é a característica do longânimo. Ele suporta, e se ele suportou, ele vai o quê? Perdoar com facilidade. Então, esse é mais um fruto do Espírito que nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são essas virtudes? Vocês podem falar? Vamos lá. Quais são as virtudes essenciais para que haja unidade, comunhão entre os irmãos? Humildade, mansidão. Amém, irmão. Se vocês aprenderem isso nessa manhã, eu já ganhei meu dia. O Espírito Santo que está aqui do meu lado, me instruindo aqui, ele também está muito feliz, com certeza, porque vocês vão começar a pedir a ele esses atributos, amém? Vocês vão começar a praticar hoje a longanimidade, a humildade e a mansidão, porque nós vamos ser melhores, nós vamos ser conhecidos como a igreja da unidade, a igreja que prega a palavra, a igreja que vive a palavra, amém, irmão? Através
do Espírito Santo, que vai nos instruir, que nos instrui todos os dias. Amém? Então, concluímos aqui. Certo? Então, a longanimidade, a humildade e a mansidão, quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, quando a igreja vive, todas as contendas, todas as dissensões desaparecem do meio do povo de Deus. Amém? Glória a Deus.